Somos todos igualmente. Acaba por ser monótono. Tenho 19 anos, candidatei-me em 2012 a Medicina, mas acabei por não entrar por 9 décimas. Este ano, portanto, entrei em Medicina Dentária e quando cheguei cá acabei por ver que a minha turma, muita gente, mais de metade, também tinha o mesmo problema que eu, não tinha entrado em Medicina e queria recandidatar-se para o próximo ano. Acabei o secundário com 20 a matemática. E depois cheguei ao momento do exame que só naquele momento, naquelas 2 horas, foi suficiente para me estragar os 3 anos de trabalho. No ano passado, em 2012, tinha então média de 18,52 e não entrei por 5 centésimas. E este ano então quero melhorar e quero voltar a recandidatar. Quando vi realmente que não tinha entrado em Medicina foi um choque, porque eu acho que não tinha tomado bem consciência que não ia entrar e então foi a desilusão total. Demorei um bocado até entrar no espírito de ok, não entraste em Medicina, mas agora vais concentrar em Medicina Dentária e para o ano tentas outra vez. Eu não consegui aceder ao ensino médico aqui em Portugal. Optei por ir para a Faculdade de Medicina Dentária aqui da Universidade do Porto. Passei esse ano inteiro a frequentar o primeiro ano dessa faculdade. Quando, no final, por volta de maio, soube que tinha a hipótese de me candidatar à Espanha, sem fazer nenhum exame de acesso ou nenhum exame de língua. Pelo sim, pelo não, decidi fazê-lo, decidi candidatar-me. Também, ao mesmo tempo, inscrevi-me nos exames de cá, de Portugal, para tentar repetir e para voltar a tentar entrar. Só que no momento em que soube que entrei em Santiago de Compostela, que foi a única faculdade que me candidatei, optei por não os fazer e optei por ir para Santiago para seguir o meu sonho. Sou a Carolina, tenho 17 anos, frequento o 12º ano na Escola Secundária Professor José Augusto Lucas e tenho uma média de 18,8 valores. Quero ser médica. Será que vou conseguir lidar com isso? Será que vou ser capaz de enfrentar esse desafio? A minha vida não é só estudo. O ginásio é a minha salvação diária. Acho que é aquilo que mantém a minha sanidade mental. Ajuda-me a descomprimir, a descansar, a esquecer tudo, os problemas, o trabalho, soltar a tensão e o stress. Acordo todos os dias às 6h20 da manhã, levanto-me, tomo o meu pequeno almoço, tudo muito calmo, tudo muito devagar, saio de casa, às vezes vou com a minha mãe, quando ela vai trabalhar de manhã tem a disponibilidade de me deixar na escola, quando isso não é possível, apanho 2 autocarros para chegar a Linda à Velha. Os meus pais não me pressionam, os meus pais não me forçam a estudar, não me forçam a trabalhar. É um estudo contínuo, constante, é uma coisa que parte de mim
Eu sou mais exigente ainda do que qualquer pressão que possa vir dos meus pais. Eu sei aquilo de que sou capaz, eu sei aquilo que tenho a fazer para alcançar os meus objetivos. O que eu quero mesmo é medicina, vou batalhar por isso, nem que tenha que ir para fora. O vosso colega falou há bocadinho, se essas mutações ocorrerem nos... Eu sou a Luísa, sou professora de Biologia da turma da Ana Carolina há 3 anos e este ano sou também a diretora de turma. Com um cromossoma, o de cima ficaria à grande... De uma maneira geral, são muito ansiosos. Uns controlam melhor essa ansiedade, outros não, mas há uma pressão muito, muito grande. Ficou com um gene em duplicado. Se estivermos a falar daqueles que realmente querem ir para a medicina, eles sabem que têm que ter médias muito altas, têm que ter um bom desempenho no exame e isso é pesado, é muito pesado. É que as mutações têm uma maior probabilidade de vir a ter expressão, de virem a manifestar-se. Há muito essa ideia que um aluno que é muito bom tem que ir para a medicina porque senão é um desperdício de capacidades. E as famílias também, portanto, os próprios professores, os colegas, portanto, um bom aluno, um aluno excepcional tem que ir para a medicina necessariamente. Às vezes podem ter vocação nenhuma para isso, às vezes até são miúdos que socialmente não têm uma grande facilidade de interação com os outros, mas pronto, têm boas notas, então vão para a medicina. Estudos muito recentes indicam que entre os recém-diplomados do ensino superior, que entram no mercado de trabalho pela primeira vez, os diplomados de medicina são aqueles que oferem, à entrada, remunerações médias relativamente mais elevadas do que os outros. Portanto, num contexto de forte incerteza, uma garantia de emprego e de empregabilidade e uma garantia de que a remuneração oferida é relativamente confortável, são argumentos de peso para uma orientação, mesmo que subtil, quer da família, quer dos professores, não é? Para esta via. Pronto. Mas quando o Alexandre diz que uma mutação é uma anormalidade, tem aqui implícita a ideia de que é uma coisa negativa, certo? Mas neste caso destas mutações que acabámos de referir, não a componente humana é totalmente ignorada. Portanto, a vocação é a coisa que não existe. O aluno vai para a medicina se tem boas notas, se consegue gerir a ansiedade e se consegue ter um bom desempenho naquele momento, naquela hora e meia ou 2 horas que dura o exame. E se tem o azar de correr mal o exame, fica logo impedido de tirar o curso que gosta. O que faz com que um jovem chegue aqui à medicina é ter classificações altas e ele querer ir para a medicina. Só. Por decisão dele e por apreciação dele e da família. Portanto, não há nenhuma observação externa que diga que tem as características adequadas a um médico. Como a gente imaginaria se tivéssemos intervenção que pudesse ser. Portanto, nesse aspecto está errado. No entanto, não vai mudar, porque a pressão da entrada é tão grande, as classificações são tão elevadas, portanto, eles esgotam-nas tão alto, que se fosse a fazer esta entrevista, teria a fazer-se a um número infinito de gente. Num país como o nosso, que não acredita na entrevista. Nenhum de nós acredita. Fica sempre a pensar que se preferiu o outro por ser sobrinho ou por ser afilhado. É uma tradição nossa, não somos ingleses nem americanos. Os miúdos aos 17, 18 anos, como é que nós vamos saber se eles vão ser, com um grande grau de certeza, se eles vão ser bons médicos para estar com doentes à frente
ou se vão ser bons médicos estar atrás de uma máquina a trabalhar sobretudo com a tecnologia sem ter o contacto com o doente. E muitos médicos hoje em dia, formados já com 30 anos de carreira, muitas vezes dizem sobre as gerações mais novas, eles não gostam de ver os doentes, eles gostam é de estar com os gadgets eletrónicos a usar os doentes para utilizar esses gadgets, fazer mais este teste, fazer aquele exame, fazer isso. Nós vamos precisar de ambos, de alguma forma. Agora, estar a perceber aos 17, 18 anos qual é a vocação para cada um destes caminhos, para alguns poderá ser óbvia. Não sei se para a maioria deles é. Até porque, pelo que eu percebo, também em medicina acontece o que acontece muitas vezes connosco aqui em economia. Nem sempre aqueles que entram com notas mais elevadas do secundário são depois aqueles que têm um melhor percurso de formação depois dentro da escola. Primeiro porque há uma maturidade que se ganha, porque há um gosto que se desenvolve ou não. Há demasiadas condicionantes para nós conseguirmos filtrar a entrada de uma forma completa quem é que tem essa vocação ou não. Provavelmente faria sentido ensaiar situações em que eles entrariam mais no início, mas em que o verdadeiro filtro seria ao fim de um ano, quando eles percebessem o que era de facto medicina, não é? Quando eu tinha cargos diretivos nesta faculdade, nós iniciámos o sistema de entrevistas. Okay. Uma experiência fantástica. Aliás, eu tive muitos anos na Universidade de Colômbia, era assim que se fazia. Eu próprio, enfim, colaborei no desenho da entrevista, conversei com os meus colegas norte-americanos sobre isto, sobre a razão de ser e da forma que... Em primeiro lugar, eu acho que há de haver provas cognitivas, ou seja, classificativas nas áreas nucleares. Acho bem que se saiba química, ou biologia, ou português, que é igualmente importante para o médio, mas depois é preciso mais qualquer coisa. E nós nessas provas, nessas entrevistas, e nós no primeiro ano entrevistámos cerca de 900 candidatos e fomos a Macau entrevistá-los, fomos às ilhas entrevistá-los, okay? Às vezes autónomas. Bom, e nós queríamos saber mais sobre a pessoa, queríamos saber mais quais eram os seus interesses, qual era a evidência que nós tínhamos de haver um commitment, uma dedicação a outros valores, a outras causas. Nós valorizávamos muito outras atividades extracurriculares que implicassem envolvimento na vida da comunidade ou da sociedade. Avaliávamos muito a cultura, tentávamos ir um bocadinho mais longe nesta apreciação. Depois, o Ministério da Educação, na altura, baixou o coeficiente da entrevista e tornou-se de tal maneira insignificante que, de facto, não fazia sentido estar a perder aquele tempo e aquilo morreu. Eu sou professora de matemática, chamo-me Paula Espinha, tenho 2 turmas de 12º ano este ano aqui nesta escola. Normalmente as turmas no 12º já estão um pouco selecionadas e, portanto, são bons alunos, são trabalhadores empenhados e que dão algum prazer em trabalhar com eles. Vou para a 8. Olhem, vocês agora, aqui no livro, há aqui uma série de exercícios em que vocês têm que fazer o estudo da função relativamente àqueles pontos todos. A estratégia aqui em matemática é eles fazerem os exercícios, isso aí não há hipótese. Depois, pronto. os pontos de A maior parte deles tem explicadores, o que eu lhes digo, e eles próprios têm essa consciência. E quanto mais trabalho fizerem, quanto mais pormenores virem, melhor para eles. E a estratégia passa por aí, é o trabalho, muito trabalho. Deve estar aí a pôr alguma coisa mal. Por isso é que eu chamei de todo. Vai dar igual ao outro? Não. Trabalho muito para matemática, acho que é mesmo aquela disciplina para a qual eu me empenho e trabalho mais. Não tenho apoios, nunca tive. Sempre consegui obter bons resultados, mas claro que foram
foram fruto de um grande esforço e de um grande trabalho. Eu este ano tenho uma aluna também a assistir na outra turma, que o ano passado também não entrou em medicina, também por umas décimas, então este ano anda aí a repetir, anda a assistir às aulas e anda a esforçar-se e a trabalhar, portanto faz os testes intermédios e espera pela altura do exame para fazer outra vez o exame e repetir para ver se é desta que ela entra. As notas do secundário estão, em geral, em todo lado, um bocadinho subidas relativamente ao que era há 10 anos, e já há 10 anos já estavam subidas relativamente há 20. Portanto, há um efeito natural de puxar para isso. Há muitos fatores que ajudam a isso, mas não é, os privados nota-se mais, mas a impressão que alguma inflação também existe nos públicos. É absolutamente ilusório, e eu diria mesmo falso, a que esta geração de alunos que entram com médias muito elevadas seja superior, sob todos os pontos de vista, desde capacidades de vária natureza, às gerações dos anos passados. Quer dizer, não houve uma alteração qualitativa desta natureza. Eu chamo estes alunos de alta competição. É um bocadinho como os atletas que se preparam para as Olimpíadas e que, aliás, é uma coisa, eu acho que é uma fatalidade em Portugal, têm que fazer os mínimos para competir, mas depois, muitas vezes, a performance nos próprios deixa sempre, nas provas em que entram, deixa sempre muito a desejar. O que acontece aqui uma coisa que eu acho semelhante, ou seja, durante um ano e tal, às vezes 2 anos, os alunos abandonam tudo, atividades extraescolares, culturais, esportivas, para se dedicarem ao estudo. Depois entram na faculdade e então é como o coração. Estão em sístole e depois ficam em diástole e depois relaxam. E de facto, se olhar para as classificações logo no primeiro ano, até para as taxas de chumbo, para não dizer de retenção, que é mais fino, passa exatamente isto. Quer dizer, eles chegam e depois, enfim, tornam-se alunos banais, como na minha geração e nas gerações seguintes. Ou seja, pode haver 1 ou 2 excepcionais, já é uma grande festa, há uma série de alunos muito bons e depois o resto são bons, regulares. E, portanto, se fizermos uma curva gaussiana, certamente há a mesma, digamos, tem o mesmo desenho, a mesma configuração que tinha há uns anos atrás. Portanto, é absolutamente ilusório, na minha opinião, falso, dizer que esta é uma geração privilegiada, de melhor qualidade do que era há uns anos atrás. A gente nota que os alunos são de nível social mais elevado do que eram antes. Porque para chegar a níveis de excelência de 19 valores, tem que ser um aluno inteligente e muito trabalhador, uma família muito motivadora e uma família frequentemente com recursos para explicações, para escolher o colégio certo, compreende? Isto não é bom, como compreendo. Um país deve dar oportunidades a toda a gente e deve ser o mais nivelado possível. Um país que desnivela, e nós infelizmente estamos a desnivelar o país todo, como sabe. Mais pobres, mais ricos. Para todos nós, para o nosso futuro, isto é mau, mas também aqui se verifica. Nós hoje vemos, por exemplo, num corredor do Hospital de São João, um grupo de alunos de medicina, mas também vemos grupos de alunos de enfermagem, da mesma idade, da mesma coisa. E distinguimos-los perfeitamente a 50 metros, pela origem social. Portanto, há aspectos perversos, vários. No ensino, em geral, nós sabemos que um dos grandes determinantes do bom sucesso escolar no secundário, que depois se reflete nas entradas para o ensino superior, é o capital social e capital económico dos pais. E, portanto, nesse sentido, sim, existe uma perpetuação das mesmas elites nessas posições. O facto de nós termos aberto muito o número de vagas aumentou bastante o número de pessoas que acedeu ao ensino superior em geral e depois já em medicina também. Mesmo assim, apesar de tudo o que se diz, nós aumentámos bastante as vagas nos últimos tempos. Portanto, isso abriu essa base de entrada.
mas que existe alguma tendência para haver perpetuação de elites, sim. Aliás, não é incomum nós encontrarmos médicos que são filhos de médicos, netos de médicos, não é? Então, Luísa. Então, como é que foi? Foi bom. Nós acrescentámos mecanismos do poder autoritário. Professor Jorge Marrão, dou aulas de português há 15 anos. No caso do 12º ano, tenho duas turmas, a A e a B, são turmas dos cursos científicos e são turmas consideradas boas, são estudiosos. Portanto, lidam fácil com as matérias do português, essencialmente a matéria que é muito mais objetiva. Se estivermos a falar num teste de gramática, não é? A percentagem de êxito é muito grande, porque estamos a avaliar matéria que é ou não é. Ao abrir o pano, a cena está às escuras. Uma única personagem, intensamente iluminada, encontra-se à frente e ao centro do palco. Quando é a abordagem ao texto literário, isso já se torna muito mais difícil. Portanto, é aí que muitas vezes o aluno sente mais dificuldade. Andam para trás e para a frente, para a esquerda e para a direita, nós não passamos do mesmo sítio. Muito bem. Para mim é muito importante que o aluno saiba quais são as regras da escola, o que é que se pretende que tenham resultados e que saibam as matérias. Isso é um aluno. Agora também nós gostaríamos, aqueles que puxamos mais ao lado estético da vida, é que a ciência não é tudo. Não é? As matemáticas, a objetividade não é tudo. A nossa vida também é feita de outras coisas que não se traduzem em números, nem em células, nem nada disso. Traduzem-se em emoções, sentimentos e relações sociais. Não é? E isso, eles aí, sim, aí o conhecimento é muito mais compartimentado, não é? E acho que devia haver uma aliança muito mais forte. Não é separar tanto entre o que é as ciências, o que são as humanidades, o que é o cinema ou a literatura ou a banda desenhada, não é? Porque nós representamos o mundo através de diversas artes e a ciência representa de uma forma que é a forma de nos desenvolvermos, de nos curarmos, etc. E isso é aliciante, o desafio de lhe dar uma capacidade de olhar para o mundo de outra forma. Se de facto se transforma isto apenas num exercício técnico ou tecnológico, completamente neutro de sentimentos ou de emoções, a pobreza emocional como a medicina tecnológica necessariamente, nós não estamos a tratar o outro. E, sobretudo, não estamos a aproximar-nos daquilo que é necessariamente uma experiência completamente solitária, que é a experiência do sofrimento. Lembro-me perfeitamente deste dia, primeiro dia do primeiro ano. Acho que nunca nenhuma criança se esquece disto. A grande questão, porque é que eu quero ser médica? Desde que me lembro, quando me perguntam qual é a profissão que tu queres, eu respondo, quero ser médica. Agora a razão por isso sempre me fascinou o corpo humano, como funciona, tentar desvendar esse mistério, mas acima de tudo, quando eu penso naquilo que quero fazer o resto da minha vida, eu sei que quero fazer algo que marque a diferença. Eu quero chegar a casa todos os dias e pensar, ok, aquilo que eu fiz ajudou alguém, eu marquei a diferença na vida de alguém. Eu acho que, inicialmente, para ser médico, para tirar o curso, é preciso querer
é preciso gostar, mas ao mesmo tempo sei que a paixão pode surgir enquanto se descobre o curso, enquanto se descobre no que consiste e naquilo que é. Na minha vida foi óbvio que a minha paixão era estar no laboratório, era estar ao microscópio, era ver cada vez em maior detalhe o funcionamento das células, e tenho colegas que dizem a minha paixão, a minha grande vocação foi descoberta no momento em que eu estava com doentes, em que eu estava em plena atividade de um hospital ou numa urgência com doentes. Isso é uma coisa muito íntima, muito de cada um de nós. E há um momento na vida em que nós sentimos qual é a nossa vocação. É muito difícil estar a dizer qual é a nossa vocação antes de ter passado pela prática. É muito difícil uma pessoa dizer que eu tenho vocação para ser médico se ainda não teve o contacto direto. Eu favoreço muito, ou favoreceria que os alunos do 12º, ou quem acha que tem vocação para a medicina, que tivesse essas experiências, que percebesse o que era realmente, não apenas a ideia romântica de uma série televisiva do Anatomia de Grey, ou assim, com tudo aquilo que tem de envolvência, até romântica, no outro sentido, e que percebe o que é de facto ser médico e o que é que isto exige. Um problema mais delicado e mais complicado é que a formação do médico para o mercado de trabalho significa os 6 anos no curso de medicina e 4 ou 5, conforme as especialidades, de formação pós-graduada. É isto tudo. Ora, só vale a pena formar nas universidades estudantes em número pelo menos igual à capacidade formativa do Ministério da Saúde para a segunda parte. Porque senão arriscamos a ter desempregados inúteis, quer dizer, porque não são médicos ainda. Eles não saem médicos no momento em que saem daqui. Saem com os graus, mas não saem aptos a exercer medicina. E isso tem sido o nosso combate. Quer dizer, o nosso problema não é tanto o desemprego, porque o desemprego é uma catástrofe em todas as áreas e a medicina não tem nenhum privilégio especial. Ora, o que só vale a pena formar é o número que somos capazes de formar depois até ao fim. E mesmo assim é excedentário. A elite que eu queria é a elite do espírito, é a elite moral, é a elite da cidadania. Sabe que eu tenho dito e tenho escrito muito. Eu queria garantir a igualdade de todos à partida. É que o acesso fosse garantido a todos que tivessem a capacidade. Eu acho que isto é um dever do Estado Democrático. Eu acho que é um dever indeclinável, quer dizer. O que foi mais difícil nestes longos 3 anos de secundário, eu acho que foi mesmo nunca desistir, nunca baixar os braços e nunca deitar tudo por terra. E a trabalhar por um objetivo que eu nem sempre tive a certeza se seria possível, nem sempre soube com toda a certeza absoluta que eu ia conseguir, mas no fim a média que eu tive foi 18,7. Eu acho que justificou todo esse trabalho, todo esse empenho.